Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância. Vamos agora, então, prosseguir no nosso caminho com a questão número 36. Vamos lá. É uma prova para assistente administrativo do ano de 2020, hein? Vamos ao enunciado. Assinale a alternativa em que a concordância verbal e nominal ela segue a norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, vamos atrás da opção correta. Letra A. O cardápio incluía inúmeras iguarias, as quais iguarias chegavam. Então, ó, o verbo aqui está no singular e o sujeito aqui, ó, está no plural, tá? As iguarias chegavam. Então, a letra A, incorreta. Letra B. Homenageadas pela festa, a comitiva chilena era formada... Bom, a comitiva chilena. A comitiva era homenageada. Então, eu vejo aqui, ó, o núcleo do sujeito, que é um substantivo no singular, e o adjetivo está no plural. Substantivo e adjetivo correspondentes ali não concordam. Então, existe aí, na letra B, um erro de concordância nominal. Letra B incorreta. Vamos agora à próxima. Letra C. A fiscalização das mercadorias importadas e exportadas. A fiscalização, né, era essencial para a atividade econômica do Império, tá? A fiscalização era. Caso eu, né, também trabalhe com a concordância com o predicativo, também não daria para o verbo ser ficar no plural, ó. Então, olha só, essencial no singular e verbo de ligação no plural. Então, não há possibilidade do verbo ficar no plural aqui. A letra C, incorreta. A fiscalização das mercadorias importadas e exportadas era essencial para a atividade econômica do Império. Letra C, incorreta. Letra D. Na noite de novembro de 1889, participava do último e histórico baile imperial, ou seja, 5.000 convidados participavam, tá? 5.000 candidatos, ou melhor, me desculpem, né? 5.000 convidados participavam do último e histórico baile imperial. Erro de concordância, né? O sujeito aqui, ó, no plural, o verbo deveria também estar no plural. Tanto se fala de concurso que a gente está com a palavra candidato na cabeça, né? Vamos lá. Então, pessoal, sobrou a letra E. Letra E é a opção correta. Vamos assinalar aqui e partir para o abraço. Mas, na verdade, né, pessoal? Nada disso. Vamos conferir a última opção, tá? Que é a correta. Por conta dos avanços das ideias republicanas, escreviam-se as últimas linhas do período imperial no Brasil. Olha, veja como é importante, tá? A questão do sujeito na voz passiva sintética. Olha só, verbo transitivo direto, mais o pronome se, que é o pronome apassivador, mais o sujeito, tá? Que é isso daqui. Então, verbo transitivo direto, mais o pronome se, mais o sujeito, eu tenho voz passiva sintética. O elemento aqui é sujeito no plural, o verbo deve estar no plural. Lembrando que para cada voz passiva sintética, eu consigo achar a forma analítica, tá? As últimas linhas do período imperial no Brasil eram escritas, tá? Então, a letra E está correta. Por quê?
núcleo do sujeito no plural, verbo no plural. A concordância que acontece na opção E. Vamos agora à questão número 37, cargo, né, de técnico em gestão. Assinale a alternativa em que a concordância é verbal ou a nominal, tá? Em que a concordância está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Então, eu vou assinalar a opção correta. Como eu estou vendo Calvin aí, né, e Suzy, provavelmente na prova existiu a tirinha em quadrinhos, tá? Mas nós não precisamos dela, porque a frase em si já dá para constatar, né? Já é possível constatar o erro ou o acerto referente à concordância. Então, nós não precisamos da tirinha, a não ser que fosse uma questão de interpretação também. Então, vamos atrás da opção correta. Letra A. Na ligação de Calvin para Suzy, houveram muitas perguntas feitas por Calvin. Erro, né, pessoal? Comecem a perceber que surgem as mesmas questões, os mesmos casos, certos verbos, certos assuntos são bem frequentes em concordância. Um deles é o caso do verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, sempre ficará no singular. Então, letra A, incorreta. A forma correta seria: na ligação de Calvin para Suzy, houve muitas perguntas. Então, a letra A, incorreta. Letra B. Foi eu que ligou para Suzy, disse Calvin preocupado para sua mãe. Bom, eu tenho erro de concordância aqui. Erro de concordância verbal. Geralmente, o erro de concordância verbal acontece entre singular e plural, que é o erro de número. Mas, na letra B, eu tenho um erro de pessoa, que eu vejo aqui, ó, o verbo está na terceira do singular e o sujeito aqui, ó, tá? Aqui, ó, verbos na terceira do singular e o sujeito na primeira do singular, tá? Foi eu, né? Foi eu, ou seja, fui eu que liguei para Suzy, seria a forma correta. Aqui eu tenho primeira do singular e verbo na terceira e verbo na terceira do singular. Então, há uma discordância verbal. Então, a letra B também está incorreta. A forma correta seria: fui eu que liguei para Suzy, disse Calvin, e a frase continua. Letra C. A conta telefônica eram só ligações do Calvin para Suzy. A letra C, eu tenho aqui, ó, a conta telefônica no singular e o verbo de ligação no plural. Tá? Porém, aprendemos em umas questões passadas que quando eu tenho verbo de ligação, tá? Eu concordo com o predicativo, ó. E o predicativo, ó, o núcleo do predicativo, tá? Ele está no plural. Então, a concordância se faz com o predicativo. Com verbos de ligação, a concordância ela se faz com o predicativo do sujeito. Então, o predicativo aqui está no plural e o verbo está no plural, corretamente, o verbo de ligação. Tá? A opção correta é a letra C. Fica até estranho, mas
é a forma correta. A conta telefônica eram só ligações do Calvin para a Suzy. Verbo de ligação, predicativo aqui, ó. O núcleo do predicativo está no plural. Então, o verbo de ligação concorda com o predicativo. Acontece do verbo de ligação concordar opcionalmente com o sujeito, mas isso só acontece quando eu tenho aqui um pronome indefinido, como, por exemplo, o pronome tudo, que frequentemente cai em questões desse tipo aí. Então, a opção a se marcar é letra C. Muito cuidado, tá, com o verbo de ligação. Então, a opção a se marcar, a opção correta é a letra C. Eu vou conferir as letras D e E e vou perceber que encontro erros flagrantes, confirmando ainda mais que a correta é a letra C. Letra D. As crianças pediram à professora, tá, que as liberassem do trabalho. Quem está liberando? A professora, tá? Então, a professora é uma única, ela está no singular. Então, as crianças pediram à professora que a professora liberasse, e aqui, ó, é o pronome oblíquo, liberasse as crianças. Tá legal? O pronome oblíquo substituindo, né, o termo professoras. Então, o erro está aqui, ó. O verbo deveria estar no singular. Então, as crianças pediram à professora, pediram que ela liberasse, que ela as liberasse do trabalho. Por quem está liberando é a professora, tá? Liberando o quê? Ou quem? As, que significa aqui as crianças. Então, a letra D também incorreta. E a letra E? Eu tirava cópias de quaisquer livros que estavam esgotados. Então, essa tá ridícula, né? Tá bem fácil, tá? De achar. Eu tirava cópias de quaisquer livros. Tem que, ó, concordar aqui com o pronome, ó. O substantivo tem que estar no plural, concordando aqui com o pronome, tá? Caso também aí de concordância errada. Então, a letra E também incorreta. Então, pessoal, a única opção correta referente à concordância verbal e nominal é a letra C, sem nenhum erro, tá? Prestando bastante atenção na questão do verbo de ligação. Com verbos de ligação, eu concordo sempre com o predicativo. Caso eu tenha um pronome indefinido, é opcional. Eu posso concordar com o indefinido ou com o predicativo. Então, número 37, resolvida, letra C. Até o próximo vídeo.